Olá a todos, bem-vindos a mais um Fiel à Mesa, aqui na nossa Novum canal. Ora então, hoje tenho para vocês preparado algo que eu estou a criar, que criei de adaptações de algumas sobremesas. Portanto, é algo doce, mas acima de tudo nutritivo. Já sabem que a minha opção é transformar se calhar os pratos ou as sobremesas mais conhecidas, e introduzindo novos ingredientes e tendo sempre esse cuidado de dar uma parte mais saudável, mais nutritiva às confecções. Hoje, a sobremesa que temos para hoje pode ser uma sobremesa, mas também pode ser transformada num ótimo pequeno almoço, num ótimo lanche, porque é inspirada numa conhecida sobremesa italiana, o tiramisu, aquele bolo, aquela sobremesa por camadas, com os biscoitos de champanhe, os conhecidos palitos La Reine, que depois são embebidos em café e alternado em camadas com o queijo mascarpone, o ovo, o cacau. Eu vou fazer um parfait, que é uma sobremesa francesa, tipicamente, que é constituída por camadas, que pode levar frutas, pode levar bolo, pode levar iogurtes, e então o tiramisu é mais ou menos isso, e eu vou criar uma sobremesa inspirada nessas duas sobremesas conhecidas, o parfait e o tiramisu, e vamos criar então uma sobremesa aqui por camadas, mas com ótimos ingredientes que nos vão ajudar no dia a dia a ganhar mais força, a estimular o nosso organismo e a combater o stress, a combater os níveis de colesterol. Então isto funciona de uma forma muito simples, muito fácil de fazer, muito prática, para vocês também experimentarem em casa. A base do tiramisu são os tais biscoitos, então, La Reine, os biscoitos de champanhe, palitos de La Reine. Eu vou substituir isso, lá está, são ótimos, deliciosos para comer, mas muito ricos em açúcar, portanto, não são, para a nossa saúde não são muito benéficos. Eu vou substituir então por uma granola. Granola, nada mais nada menos do que frutos secos misturados com sementes e com adoçante, que pode ser mel, pode ser agave. Neste caso vou utilizar uma granola com cereais integrais. É importante utilizarmos sempre os cereais integrais, significa que não sofreram um processo de refinamento e então ainda tem todas as suas características, como vitaminas, como sais minerais. Esta tem aqui alguns frutos vermelhos, que também é ótimo, porque os antioxidantes também nos ajudam na limpeza do nosso sangue e no aumento do nosso sistema imunitário, que depois vou enriquecer também com alguns bocadinhos de chocolate. Obviamente que o tiramisu também tem aqui alguns sabores de chocolate que vão enriquecer a nossa granola. O chocolate ajuda a combater o colesterol, a diminuir os níveis de stress, portanto, é um ótimo ingrediente para incluirmos na nossa vida, no dia a dia. Uma pequena porção ajuda-nos sempre a andar mais felizes. Que também vou utilizar o chocolate em pó, neste caso com 70% de cacau, depois para fazer a cobertura, para dar então aquele efeito do tiramisu quando sai do frio, com aquela cobertura de chocolate. Este ingrediente que eu vou introduzir hoje é o queijo Quark, que vou substituir então pelo queijo mascarpone, que é o ingrediente que se utiliza nos tiramisus. O queijo Quark, o que é isto? Vocês podem considerar isto um meio termo entre um iogurte líquido e um queijo creme. Porquê? Porque ele tem uma grande percentagem de água, é muito rico em vitaminas. Para vocês se situarem melhor o que é isto, basicamente, foquem naquele queijo creme, passando a publicidade, o Philadelphia, que toda a gente chama Philadelphia, mas é um queijo creme. Isto também é uma espécie de queijo creme. Não tem grande sabor, mas é bastante rica em vitaminas. E o que é que ele é ótimo? Porque é que ele é ótimo? Que é extremamente versátil, dá para utilizar em imensas confecções, tanto de sobremesa como de salgados, ou de pequeno almoço, de snacks. Portanto, é um queijo muito versátil e bastante baixo em quilocalorias e muito acessível, que é uma das coisas ideais que isto tem. Portanto, podemos comprar num supermercado por um preço bastante baixo, ou até podemos fazer em casa facilmente.
para quem tiver essas capacidades de conseguir fazer. Vamos adoçar isso tudo, não vamos utilizar açúcar, poderíamos colocar um açúcar mascavado para adoçar um pouco esta nossa sobremesa. Vou utilizar então o xarope de agave, lá está o agave, mais uma vez é um bom substituto dos açúcares, por ser extraído de uma planta de origem mexicana, o agave, muito parecido com os cactos. Temos de ter em atenção às quantidades que utilizamos, porque o agave, apesar de ser um adoçante natural, é bastante rico em frutose e então é 50% mais doce do que o açúcar. Daí que vamos reduzindo as quantidades e também vamos conseguir acertar os sabores. Depois vocês em casa, quando experimentarem, quem gostar de mais doce coloca mais um bocadinho, quem gostar de coisas menos doces retira um pouco e ajuda. O tiramisu é muito característico por ter o café, não é? Nós aqui eu vou utilizar uma cápsula de café que vou tirar para depois juntar e envolver com o queijo. Se utilizarem o café solúvel, atenção, a dica que eu dou é tem que ferver a água, porque se utilizarem assim ele vai amargar e depois vai dar um travo bastante mau a esta sobremesa que não vai ficar bem. Fervam a água, usem o café solúvel ou então quem tiver uma máquina de cápsulas, tirem um café e vamos envolver com o queijo e vamos fazer então por camadas, imitando o tiramisu e transformando isto então num parfait, a tal sobremesa francesa, que nada mais nada menos que é muito simples com estes ingredientes: uma base de granola, uma base de quark juntamente com o café e talvez um pouco de chocolate, outra base de granola e depois vamos colocar então uma base só com um bocadinho do quark adoçado com o stevia e a camada de chocolate por cima. A mim parece-me muito bem, espero que a vocês também. Então passamos para a confecção. Isto é muito rápido, vamos utilizar aqui dois recipientes para fazer então os dois preparações, uma com o café e o chocolate e outra sem. O nosso queijo quark, que vamos colocar uma parte. Não? Vamos ver, ele tem alguma consistência. Atenção que às vezes eu já encontrei de várias marcas em vários supermercados. Uns são mais líquidos, outros são mais sólidos. Para esta confecção eu aconselho a comprarem o que tem mais consistência, aquela consistência mesmo de creme para barrar. Então dividimos o queijo creme, neste caso o quark, em dois recipientes diferentes, porque vamos batê-lo um pouco. Vamos ver, se acabarem por comprar aquele mais líquido, ele não vai ter esta consistência e depois iríamos ter que introduzir outros ingredientes para ele ganhar esta consistência mais cremosa. Senão a nossa sobremesa vai perder um pouco a característica. Esta vamos então só colocar aqui mais ou menos, vamos adoçar isto, atenção mais uma vez ao agave, mais ou menos uma meia colher de sopa, é o suficiente, porque o agave, como eu vos disse, tem um poder de 50% mais sabor que o açúcar, portanto vai adoçar isto para finalizar a parte de cima. O outro, vamos então adicionar um pouco de chocolate em pó. Aqui vocês, as quantidades, como é óbvio, podem seguir a referência que aparece no fim do programa, mas também podem vocês mesmos adaptar ao vosso próprio gosto. Vamos então também adicionar um pouquinho do agave aqui, adoçar o nosso adoçante natural. Então, nesta fase é onde adicionamos então o café. Atenção às quantidades para transformar isto em líquido. Eu vou tirar então o café aqui no meu copinho, ou a cápsula. O café fica ao vosso critério, quem gosta mais forte, quem gosta menos forte, se preferir descafeinado, podem fazer também descafeinado. Fica ao vosso critério. É simplesmente porque o café é um ótimo estimulante. Isto para, se quiserem fazer esta sobremesa de pequeno almoço,
é ótimo. Estamos a juntar a granola rica em cereais, em sementes, principalmente os integrais, que nos vão enriquecer logo uma das principais refeições do nosso dia. Atenção também às quantidades, porque a granola, se fizerem a vossa própria granola em casa, que há muita gente que faz e eu aconselho, sabem perfeitamente aquilo que estão a comer. Juntarem várias sementes, vários cereais, utilizam um adoçante natural, como o agave ou como o mel, por exemplo, misturam tudo muito bem, colocam num tabuleiro, prensam, levam ao forno, depois podem partir em barritas, podem partir em pequenos pedaços, transformam na vossa granola. A granola é ótimo para fazer o que eu estou a fazer hoje como uma base de uma sobremesa, para fazer toppings de papas de aveia ou de outro tipo de panquecas ou de pequenos almoços ou de snacks que vocês queiram fazer. Portanto, é ótimo para, nutritivamente, muitas vitaminas, muitas proteínas, muitos sais minerais que nos vão ajudar no nosso corpo, principalmente para a recuperação de um pós-treino. Mas também para um pré-treino, porque também tem bastantes hidratos, ou seja, cuidado, mais uma vez, leiam sempre os rótulos, como eu já vos ensinei, vejam a quantidade que devem adaptar àquilo que comem. Aqui, por exemplo, vemos que temos 438 kcal por 100 gramas, portanto, atenção às quantidades. Apesar de ser muito bom de comermos, temos que ter sempre cuidado com as quantidades que introduzimos, principalmente nestes ingredientes todos que estamos a utilizar. Portanto, aqui já estão a ver então o contraste, é exatamente isto que eu quero. Portanto, pretendo aqui para fazer por camadas um efeito visual mais bonito, o nosso parfait neste caso, utilizando então os sabores típicos do tiramisu, que é o queijo, que neste caso é o quark, o chocolate e o café. Substituímos os biscoitos pela granola. Muito bem, temos então praticamente tudo preparado. Nós queremos isto com consistência, estão a ver? Assim, com uma consistência. É óbvio que isto depois ainda vai ao frigorífico durante mais ou menos 2 horas para ganhar ainda mais consistência. Vamos então montar. Temos os dois mixes diferentes. Um simples com o adoçante, o outro com o café e o chocolate. Falta-nos a nossa granola e vamos então colocar aqui umas pepitas de chocolate que podemos triturar, partir, assim muito fácil, só para misturar com a nossa granola, e também vai dar ali um crocante pelo meio. Para o empratamento eu vou utilizar um simples copo, depois vocês em casa adaptam ao que quiserem, mas o importante é engraçado para esta sobremesa que seja transparente, para podermos ver então o efeito das camadas e transformar então isto num parfait, que é exatamente dessa forma, o efeito de camadas nesta sobremesa, tal como o tiramisu, que fica bonito com as camadas dos palitos, la reine e do queijo mascarpone. Temos então a nossa granola, vamos abrir. Colocar aqui. Quem não tiver granola em casa e quiser optar por outra substituição, estejam à vontade. Se quiserem introduzir na mesma os palitos La Reine, biscoitos de champanhe embebidos com o café, ótimo. Se quiserem utilizar outro tipo de cereais que utilizam em casa, cornflakes, no pequeno almoço, mistura de sementes, também podem fazê-lo. A vossa própria granola caseira também podem usar, e convém. Eu vou introduzir então aqui aqueles bocadinhos de chocolate que piquei. Vai dar ainda mais sabor, vai enriquecer isto ainda mais. Ótimo. O objetivo é mesmo este. Temos estas texturas e vamos fazer então camadas. Muito simples. Vamos colocar então uma base. Vamos colocar uma primeira camada do creme, da mistura do quark com o agave, o chocolate e o café. Mais uma camada. Temos aqui uma ótima opção vegan. Eu também foi uma das razões pelas quais eu resolvi alterar a receita do tiramisu, porque já me tinham pedido para dar opções vegan, e então o objetivo é mesmo esse, é agradar a todos, e
Desta forma toda a gente pode ter a possibilidade de experimentar esta bela sobremesa, porque no tiramisu utilizamos os ovos e aqui eu retirei então os ovos, utilizei só mesmo o quark com os adoçantes, a granola, que substituí pelos palitos La Reine. Vamos ver, isto fica aqui com um ótimo aspecto. E falta-nos só para finalizar se quiserem substituir o chocolate por cacau em pó também podem fazê-lo. Cacau magro, aconselho. Ok, isto agora vai ao frigorífico durante 2 horas para ganhar um pouco de consistência e depois vamos então degustar para perceber a delícia que aqui temos. Estamos na reta final de mais um episódio. Resta-me, antes de degustar, agradecer mais uma vez por estar desse lado. Obrigado por todos os mails que me têm enviado. Mais uma vez, fielaMesa@novumcanal.pt. Estou sempre disponível para vos esclarecer a todas as dúvidas, ajudas nutricionais e até mesmo para ir à vossa casa confeccionar uma bela refeição. Este meu parfait versão tiramisu mais saudável, mais light, na minha opinião está aqui com um ótimo aspecto. Estas camadas que se notam a contrastar com o crocante da granola, depois os bocadinhos de chocolate pelo meio que vamos sentir ao trincar. Portanto, vai ser aqui uma explosão de sabores. O quark não é um queijo doce, é um queijo neutro, bastante rico em água, portanto não vai ter aquela cremosidade do mascarpone, mas ainda assim parece-me ser um ótimo snack com um aspecto de tiramisu. Depois de 2 horas no frio está mais solidificado, pode ser um ótimo pequeno almoço para surpreender a sua cara a metade, por exemplo, porque não, uma manhã. Isto está assim muito bonito, como podem perceber. Se me surpreendessem com uma sobremesa destas de manhã, tenho a certeza que o meu dia ia correr muito melhor. Até à próxima! Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.